Então, a palavra para você nessa noite. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Estarei fazendo a exposição do versículo 1 até o versículo 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. As viagens, elas sempre nos oferecem uma oportunidade de vivermos experiências marcantes, capazes de nos tocar profundamente. A gente está vivendo um período de férias, está acabando o período de férias, férias final do ano, férias de janeiro, vem o carnaval. Então, as pessoas costumam viajar nesse período. Alguns procuram praia, o pessoal que gosta mais do calor, procuram praia para poder viajar, para poder ter aquela experiência legal lá no mar. Outros procuram a montanha. Alguns que têm uma condição financeira um pouco melhor, vão para os resorts, all inclusive. Olha só que maravilha, né? Tem gente aqui que está com dinheiro. Essa semana ele estava dando no resort, né? All inclusive. Então, você vai lá, tem aquela experiência gastronômica, você participa das atividades que o resort apresenta. Ou seja, é uma experiência maravilhosa. Essas experiências, elas nos permitem acumular histórias. Histórias boas, mas também histórias ruins. Porque, afinal de contas, quem nunca passou um perrenguezinho numa viagem? Você planejou uma viagem, você quis ir para algum lugar e chegou naquele lugar, não era aquilo que você achava que seria. Né? Quem nunca foi para aquela casa de praia que cabia 5 pessoas e no final lá tinha 40? Né? Quem nunca passou por esse perrengue? Quem nunca alugou um lugar para poder ficar e chegou lá, enfim. Tem gente que eu sei que não passou por isso, mas muitas pessoas passaram por isso. Eu já passei por essa experiência de poder ir para o lugar e o lugar está superlotado e a gente tem que se virar, né? E, enfim, a gente tem que dar o nosso jeito. Quem nunca alugou um local de hospedagem, foi para um lugar de hospedagem, que no anúncio parecia perfeito, mas a realidade era bem diferente? Isso aconteceu comigo na minha lua de mel. Na minha lua de mel, a gente alugou um local para a gente poder passar a lua de mel. A gente achava que o lugar era de um jeito, mas o lugar não correspondeu muito às nossas expectativas. Mas ainda bem que estávamos na lua de mel, porque aí o lugar era o que menos importava, né? A gente tinha outros passeios, outros lugares para poder visitar, enfim. Então, isso também não estragou. Esse tipo de situação, esses perrengues que a gente passa, eles são memoráveis. E a gente guarda isso no nosso coração. E a gente conta essas histórias por muito tempo. Né? Eu me lembrei de uma história aqui já de 15 anos. Eu me lembrei de duas histórias aqui de 15 anos. A gente acaba contando essas histórias por muito tempo. Jesus aqui, ele tinha acabado de voltar de uma viagem.
ele havia viajado, saindo do seu local de residência, e agora ele retorna para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade muito importante da Galileia. Ela era uma cidade litorânea. E pelo fato dela ter essa posição geográfica privilegiada, ali havia encontros de muitas pessoas. Muitas pessoas iam e vinham viajando por aquela região e paravam na cidade de Cafarnaum para poder descansar. Ela servia como uma espécie de pouso. Inclusive, abrindo parênteses rapidinho, o nome de Queimados também vem do pouso de Queimados, que era um lugar onde os tropeiros vinham, ficavam residentes aqui, pousavam aqui para poder fazer os caminhos para Minas Gerais. Então, a cidade de Cafarnaum, ela servia como uma espécie de pouso, uma espécie de lugar de repouso para que as pessoas pudessem prosseguir viagem. Então, havia uma circulação imensa de pessoas ali. O Estado romano, naquele lugar, havia um local de coleta de impostos. Era ali onde Pedro morava, era ali onde Mateus morava. Foi ali que Jesus ele começou a reunir os seus primeiros discípulos. Então, essa cidade, pela virtude de toda a convulsão cultural que havia ali, ela fazia com que os viajantes, ela dava oportunidade para que os viajantes registrassem memórias, para que os viajantes tivessem experiências, para que os viajantes pudessem usufruir daquilo que aquela cidade poderia proporcionar e falarem bem ou falarem mal, porque às vezes a gente fala bem e às vezes a gente fala mal também. A verdade é que aquela cidade foi o local que Jesus escolheu para morar. E as pessoas iam àquela cidade e encontravam Jesus. Jesus estava ali. Jesus ficou ali por um bom tempo. Então, esses viajantes que iam e voltavam, chegavam àquela cidade e necessariamente encontravam com Jesus. Muitos deles tiveram a oportunidade de ver Jesus de perto. Muitos deles tiveram a oportunidade de ter uma experiência com Jesus. Tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, de ver como Jesus parecia. E essas experiências, elas são fantásticas, porque nós temos muitas experiências na nossa vida. A gente tem muita coisa a contar. A gente tem muitas memórias boas e a gente tem umas memórias ruins também. Mas, independentemente das memórias que nós temos, nós aprendemos uma coisa aqui hoje, neste lugar, que a presença de Jesus torna as nossas experiências verdadeiramente memoráveis. Porque quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem um enfrentamento, quando a gente tem um embate com Jesus, no sentido positivo, obviamente, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, as nossas experiências elas se tornam memoráveis. A nossa vida muda completamente. A nossa memória ela é modificada, porque afinal de contas nós vimos a Jesus, nós vimos o Mestre, nós encontramos o Mestre. Meus irmãos, o meu propósito nesta noite é que por meio da palavra de Deus nós sejamos encorajados a enfrentar cenários desfavoráveis, inclusive aqueles que à primeira vista parecem imodificáveis. Nós vimos aqui essa história de um paralítico que estava na sua casa e que foi carregado por homens à presença de Jesus. E ao chegar à presença de Jesus, ao ter um encontro com Jesus, ele teve a sua vida completamente transformada. O meu desejo sincero nessa noite é que eu e você, ao encontrarmos Jesus, nas nossas experiências, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós tenhamos a nossa vida completamente transformada. Porque é assim que Jesus age. Porém, essa transformação, ela se deu em virtude de algumas experiências que esses homens puderam ter com Jesus. Porque se você ler comigo com atenção no versículo 1, vai dizer assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Jesus morava ali. Alguns vão dizer que aquela casa era emprestada. Outros vão dizer que aquela casa pertencia a Pedro, porque Pedro era uma pessoa
de posses naquele lugar, e outros vão dizer que aquela casa era de Jesus. Ele havia alugado uma casa temporariamente para ele poder habitar. Independentemente de quem era dono da casa, o que importa é que Jesus estava morando ali. Então, se ele morava ali, aquela era a casa dele. Mesmo que temporária, aquela era a casa dele. No versículo 2 vai dizer: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Ou seja, ele estava em casa. Imagina a seguinte situação: você está na tua casa, você está usufruindo da sua privacidade. Aí chega uma multidão, entra dentro da sua casa, a tal ponto de não haver nem espaço da porta, para poder ver você, para poder te enxergar. E Jesus, ele tem essa experiência das pessoas afluírem à sua casa, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Meus irmãos, as pessoas, elas conheciam a fama de Jesus. Elas poderiam estar ali por inúmeros motivos. Alguns poderiam estar buscando cura, outros poderiam estar buscando a resolução de um problema difícil, outros estavam ali por incredulidade, porque tinha gente incrédula ali também. Alguns estavam por curiosidade, para ver quem Jesus era, mas ao chegar àquele lugar, a reação de Jesus foi pregar a palavra. Então nós só teremos um encontro extraordinário com Jesus, nós só teremos um encontro onde as nossas memórias se tornarão verdadeiramente memoráveis, se nós formos impactados pela palavra. Se no lugar onde nós estivermos, se no lugar onde nós buscarmos Jesus, tiver palavra. Porque Jesus, ele poderia curar, ele poderia expulsar demônios, ele poderia expulsar as pessoas dali, porque afinal de contas ele estava na casa dele, ele poderia bater e falar assim: ó, gente, ó, vai embora que eu quero descansar, acabei de voltar de uma viagem agora, vai embora, vocês não são bem-vindos aqui. Mas as pessoas, ao chegarem à casa de Jesus, elas encontraram palavra. Meu irmão, eu não sei o que você anda procurando aí de Jesus. Eu não sei se você anda procurando algo que possa te beneficiar materialmente, algo que possa tratar a sua saúde, alguma coisa que possa tratar o seu relacionamento. Isso tudo Jesus pode dar. Mas uma coisa eu tenho certeza que Ele dará para mim e para você. Ele nos dará a sua palavra. A palavra dele sempre estará em primeiro lugar. Porque Jesus veio para curar, veio. Jesus veio para poder trazer alento para os desalentados, veio. Isso tudo fazia parte da missão dele. Ele veio para consolar aqueles que choravam, veio. Mas acima de tudo, ele veio para anunciar a palavra. E ele estava fazendo, cumprindo a sua missão, pregando a palavra. E quando essa palavra é pregada, o ambiente, a casa onde Jesus habita, o local onde nós buscamos Jesus, esse ambiente é preparado para a mudança. Porque quando a palavra de Deus é pregada de forma genuína, mudanças acontecem. É inevitável que haja transformações. É inevitável que haja conscientização e despertamento. Porque quando a palavra de Deus é pregada, consciências são despertadas para as verdades da fé e para aquilo que Jesus possa nos dar. Eu sei que tem um monte de gente querendo um monte de coisa, mas uma coisa somente importa: a palavra. A palavra que Jesus pode nos dar. A palavra que Jesus pode lançar no teu coração. A palavra que Jesus pode confirmar na tua alma. É isso que verdadeiramente importa. Refletindo sobre esse texto, eu me lembrei da história de uma figura muito importante da igreja, da história da igreja, da história da fé. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que viveu na Holanda no século XIX.
Abraham Kuyper, ele foi responsável por sistematizar uma doutrina que a gente chama de doutrina da graça comum. O que é a doutrina da graça comum? É a ideia de que o evangelho não está confinado somente aos espaços religiosos, mas o evangelho precisa se alastrar por toda a sociedade. Afinal de contas, o que rege a sociedade, Abraham Kuyper, ele acreditava no poder supremo de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um controle sobre todas as coisas. Então, se Deus tem um controle sobre todas as coisas, tudo que acontece na humanidade, seja de bom, seja de ruim, ou é por permissão de Deus, ou é por influência de Deus. Então, Deus influencia as pessoas a realizar coisas boas, a realizar coisas que tragam benefício para a humanidade. Ele deu o nome disso de graça comum. É a graça comum de alguém, por exemplo, inventar uma penicilina. Alguém inventar a cura para o câncer. Mesmo não acreditando em Deus, possa ser que esse cientista nem acredite em Deus, mas a inteligência que a ele foi atribuída foi conferida por Deus para poder beneficiar a humanidade. Isso é a graça comum. Esse indivíduo chamado Kuyper, ele resolve colocar as suas ideias em práticas. Ele desenvolveu muitas ideias e resolve colocar essas ideias em práticas. Aí ele funda uma universidade. Ele funda uma universidade particular e ele vai começar a fazer com que aquela universidade tivesse como norte a palavra de Deus. Que a palavra de Deus fosse divulgada nos ambientes acadêmicos. Em um determinado momento, ele resolve entrar para a política. Ele resolve tornar-se um político. E ao tornar-se político, ele funda um partido da Holanda. E em 1901, ele é convidado pela rainha da Holanda a ser primeiro-ministro daquele lugar. A atuação parlamentar dele foi uma atuação tão impactante que ele é convidado pela rainha da Holanda a ser primeiro-ministro. E ao tomar posse, no seu discurso de posse, do seu discurso como primeiro-ministro, ele prega a carta de Tiago. Ele faz uma pregação sobre a carta de Tiago, dizendo que aquele lugar precisava ser impactado pela palavra. A ideia que Kuyper tinha era, quando nós temos contatos com a palavra, quando a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, quando nós nos relacionamos com a palavra, ambientes são mudados. A Holanda é um país desenvolvido, sim ou não? Muito desenvolvido ou pouco desenvolvido? Mas lá atrás teve alguém que subiu no poder e falou assim, aqui o que prevalece é a palavra. Meu irmão, eu não sei que mudança você está procurando para a tua vida. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Essa mudança, ela só vai acontecer se você se permitir ser impactado pela palavra. Se você permitisse ser governado pela palavra. Porque quando eu e você somos governados pela palavra, as nossas experiências com Jesus, elas são qualificadas e elas se tornam verdadeiramente memoráveis. E como que a gente permite-se ser mudado pela palavra? Eu já entendi que eu preciso me permitir ser mudado pela palavra, mas como eu me permito? Aproveitando as oportunidades de aprendizagem da palavra e deixando que ela nos transforme. Se eu tenho oportunidade de aprender a palavra, eu irei aprender a palavra, porque eu sei que esta palavra ela vai me transformar. O que vai nos transformar não é a nossa expertise. O que vai nos transformar não é o quanto que a gente sabe academicamente. O que vai nos transformar de fato é a vivência e a experiência da palavra. Pessoas só são transformadas verdadeiramente se elas tiverem contatos com a palavra. Porque Cristo, ele é a palavra. Ele é a palavra que nos livra da condenação, estabelecendo salvação. Então, meu irmão, em primeiro lugar, na presença de Jesus, as nossas experiências, elas serão memoráveis quando nós experimentamos a palavra. E essa experiência com a palavra, ela gera um ambiente, porque Jesus está pregando ali. Vamos pensar? Jesus está pregando. Aí quando Jesus prega,
coisas extraordinárias acontecem. Aí Jesus está pregando, está anunciando o evangelho. Ele está pregando o reino de Deus. E ao pregar o reino de Deus, essa pregação é interrompida. Por que essa pregação é interrompida? Versículo 3. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus via a fé, tá? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de uma pessoa totalmente capacitada, de uma pessoa que precisava de ajuda para tudo, uma pessoa impedida de andar, que era impedida de sentar, ela não conseguia sentar, ela carregava deitada, uma pessoa que necessitava de toda ou qualquer ajuda. Mas num determinado momento, 4 homens tiveram fé. Por que eles tiveram fé? Vamos seguir o fluxo do raciocínio. Por que eles tiveram fé? Porque eles ouviram a palavra. Eles foram impactados pela palavra. E aquela palavra gerou fé no coração deles. 4 homens tiveram fé. E ao tiver fé, eles pensaram assim: esse aí que está pregando, esse aí que está anunciando o reino, ele tem capacidade de curar, nós cremos nisso. E eles foram lá, pegaram um paralítico, que muito provavelmente era amigo deles. O texto não deixa muito isso claro, mas fica implícito que era amigo. Pegaram um paralítico e conduziram esse paralítico até Jesus. E ao conduzir esse paralítico até Jesus, eles tiveram fé para que as suas necessidades pudessem ser supridas. Imagine a seguinte cena: um pai que chega na emergência de um hospital, do grande hospital do Rio de Janeiro, com o seu filho, com a sua filha, com a falta de ar absurda, praticamente desfalecendo. Esse pai chega desesperado na emergência e, ao encontrar a recepção, ele conta a história para a recepção. Aí a recepção, naquele modo automático, ela diz assim, a pessoa que está na recepção: olha, agora o médico não pode atender ela não, ou não pode atender ele não, porque o médico está atendendo outra pessoa. Então ele vai ter que esperar mais um pouco. Esse pai desesperado pela vida do seu filho ou pela vida da sua filha, ele escuta aquela palavra, mas ele não se acomoda àquela palavra. Ele não aceita aquela palavra. E ao invés dele esperar, ele invade o corredor do hospital à procura de um médico. Afinal de contas, só o médico pode curar. Afinal de contas, só o médico pode tratar aquela criança. Então, ele não mede esforços, porque ele acredita de todo o seu coração que aquele médico pode trazer uma solução para aquele problema. Esses 4 homens que Jesus viu fé neles, eles agiram de forma semelhante. Eles enxergaram em Jesus a capacidade de curar. Eles olharam para Jesus de maneira firme e falaram assim: esse aqui pode resolver o problema. Mas sabe o que me deixa mais assustado aqui? É a minuciosidade de que o narrador, são os detalhes que o narrador insere aqui na narrativa. Isso me deixa muito curioso e me deixa muito espantado. Porque Marcos ele vai escrever esse evangelho baseado nas memórias de Pedro. Pedro dita para Marcos aquilo que ele havia presenciado, aquilo que ele havia vivido, e Marcos ele vai escrever esse evangelho. É o primeiro evangelho a ser escrito, que serviu de base para outros evangelhos. Então eu peço para você, por favor, que você olhe com atenção junto comigo aqui, no versículo 4, olha o que ele está falando, no versículo 4. Olhe com atenção comigo, por favor. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado
no ponto correspondente, no lugar onde Jesus se encontrava. Ou seja, não adianta somente ter fé. A nossa fé precisa ser direcionada para o lugar certo. Porque aquela casa estava cheia de gente. Aquela casa estava cheia de distrações. Mas aqueles homens, eles tiveram um foco e falaram aqui, é aqui que ele está. É o ponto correspondente. É aqui que a gente vai tirar o telhado. É aqui que a gente vai descer o paralítico. Porque esse paralítico hoje vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Meus irmãos, que a nossa fé possa ser como a fé desses homens. Que a gente não possa olhar para as dificuldades, que a gente não possa olhar para as distrações, que a gente não possa olhar para a incredulidade, mas que a gente possa olhar para Cristo, para o alvo da nossa fé. Que a gente não venha medir esforços para encontrar a Cristo. Que a gente não venha medir esforços para ter uma relação com Cristo. Porque nós sabemos que Cristo pode curar. Que Cristo pode transformar. Que Cristo pode restaurar. É no lugar correspondente onde Jesus estava. Tem gente procurando Jesus e não consegue achar Jesus. Jesus continua no mesmo lugar, lá no trono da graça. E ele se manifesta na sua casa, que é a sua igreja. E ele impacta pessoas pela palavra. Eles tiveram um encontro com Jesus ali. E ao encontrar-se com Jesus, eles foram atendidos por Cristo, porque eles tiveram fé para que milagres e maravilhas pudessem acontecer. Eu não sei você, mas eu, ao ler esse texto, eu tomo uma posição. Eu desenvolvo uma atitude aqui. E essa atitude é direcionar integralmente a nossa vida a Cristo para que sejamos plenamente tratados. Você só vai ser tratado, você só vai ser mudado, você só vai ter experiência memorável com Cristo se você direcionar plenamente a tua vida a Cristo. É chegar no lugar certo, no lugar correspondente, no lugar onde Jesus está, porque ali a cura, ali a libertação, ali a salvação. Sabe por quê? Olha o que ele vai falar no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele olha para aquele paralítico, ele vê a situação dele, que era uma situação deplorável, mas ele identifica uma coisa pior. Ele identifica uma coisa mais grave, uma coisa mais urgente. A necessidade dele, a deficiência dele era algo terrível. Mas havia algo mais terrível nele, que eram os pecados que ele tinha. Então Jesus primeiro se preocupa com os pecados dele. Então Jesus no primeiro momento não profere cura. Jesus no primeiro momento não diz, você vai levantar e você andar. Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. E ao dizer isso, ele nos ensina a submeter nossas necessidades a ele, confiando plenamente na sua autoridade e na sua graça. As pessoas, elas podem estar com muitas necessidades. Alguns podem estar buscando resoluções de problemas dificílimos. Outros podem até mesmo estar desesperançados, sem esperança alguma, pensando que estão vivendo uma condição irreversível. Mas uma coisa eu aprendo aqui com você nessa noite, que a maior preocupação de Jesus não são as nossas necessidades materiais. A maior preocupação de Jesus é com a nossa alma. As necessidades materiais ele assiste ou não de acordo com a vontade dele. Mas ele nunca deixa de tratar a nossa alma. Porque aquele homem chegou em busca de uma cura. E teve ali os seus pecados perdoados. E só foi possível isso porque Jesus na cruz, ele resolveu definitivamente o problema do pecado, possibilitando caminhos de alegria e esperança. Então as experiências, elas se tornam verdadeiramente memoráveis quando a gente tem experiência com a palavra, quando essa palavra gera fé,
E nesse ambiente de mudança, nesse ambiente experiencial, Jesus ele atua com restauração. Palavra, fé e restauração. Versículo 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam no seu coração. Os mestres da lei, os entendidos, os especialistas. Eles estavam lá. O pessoal da teologia, o pessoal do questionamento, o pessoal do podcast, a galera do podcast, a galera do enfrentamento, da teologia liberal, estava todo mundo lá, escutando Jesus. Não acreditavam, mas estavam lá escutando Jesus. 7. Como eles, alguns escribas falaram no seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Eles estavam corretos. O único capaz de perdoar pecado era Deus. Eles estavam corretos da sua afirmação. O erro deles era perceber que eles estavam diante de Deus. Porque a palavra estava sendo pregada, pessoas estavam sendo curadas, um ambiente de bênção estava estabelecido. E ao invés deles crerem, eles estavam duvidando. Eles estavam perguntando, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Versículo 8. E Jesus, percebendo imediatamente o seu espírito, enquanto aqueles homens tinham fé para que o seu amigo pudesse ser curado, esses aqui estavam preocupados em desacreditar a Cristo, dizer que Cristo era uma farsa. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante, tome o seu leito e ande. Eles colocaram em dúvida a autoridade de Cristo aqui. Eles colocaram em xeque a autoridade de Jesus. E Jesus, para provar para eles e para provar para toda a humanidade que ele era o Deus encarnado, ele vai dizer no versículo 10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Meus irmãos, a minha vida e a tua vida só será verdadeiramente modificada. As nossas experiências só se tornarão verdadeiramente memoráveis se nós nos submetermos à autoridade de Cristo. Porque nós estamos diante de um Jesus que tem autoridade. Que tem autoridade sobre todas as coisas. Que tem autoridade sobre o universo. Pensa comigo. Vou contar uma historinha para vocês rapidamente. Imagine alguém que estava desempregado há muito tempo desempregado, cheio de dívida, devendo a agiota, devendo ao banco, cheque especial estourado, cartão de crédito estourado, telefone tocando 10 vezes por dia, número desconhecido, cobrança. Ou seja, a vida do cara está um caos, dependendo de ajuda financeira para poder sobreviver. Aí essa pessoa arruma um emprego. Ela está desempregada, agora arruma um emprego. E esse emprego é um emprego bom, com benefício, plano de saúde, cartão alimentação, participação nos lucros, condição de poder trabalhar, equipe de trabalho legal, ou seja, essa pessoa vai trabalhar no emprego dos sonhos. Porém, essa pessoa continua endividada, porque ela tem que pagar as dívidas dela. Porque se ela não pagar as dívidas dela, no final do mês, quando cair o pagamento lá na conta, o cheque especial vai, lamber tudo. Ele não vai ter nada. Então, ele arrumou um emprego, agora ele está numa situação melhor. Mas a condição dele ainda continua sendo desesperadora. A condição dele realmente só vai mudar quando alguém chegar e falar assim, olha aqui, a tua dívida está paga, a tua dívida está quitada, você não deve mais nada. Aí agora ele tem o benefício de poder usufruir da bênção de forma completa. Se Jesus somente curasse aquele homem da sua mazela física, ele não seria totalmente restaurado.
porque ele ainda continuava sendo pecador. Mas para que a bênção se estabelecesse de forma completa na vida dele, aquele homem precisou ter os seus pecados perdoados. Eu não sei que tipo de restauração você está buscando. Eu não sei. Eu busco tantas, algumas até muito importantes. Mas eu aprendo uma coisa aqui, uma coisa fundamental. Que nada disso importa se a minha alma e a tua alma não for restaurada. Nenhum benefício que a gente ganhe nessa vida, nenhum bem material, nenhuma coisa que a gente possa construir de valor vai importar se a nossa alma não for restaurada por Cristo. Se nós, nesse ambiente de relação com Deus, nesse ambiente onde Jesus está, nesse ambiente onde Jesus habita, nós não termos a nossa alma restaurada por Jesus. Mas para isso a gente precisa crer. A gente precisa crer que verdadeiramente Jesus pode transformar cenários de desesperos em ambiente de bênção. Porque aquele homem chegou paralítico ali. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus curou aquele homem e disse a ele: pega o seu leito e vá para a tua casa. E ao chegar na sua casa, versículo 12, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Isso possa ser uma realidade na minha e na tua vida. Esse homem saiu da sua casa desgraçado. Ele saiu da sua residência com um mal irreversível. Ele foi até a casa de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Mestre. E ao retornar desse encontro, esse homem volta plenamente restaurado. E ao invés das pessoas olharem para ele e dizerem: ali vai o paralítico, ali vai o aleijado, ali vai o estorvo, ali vai aquele que não serve para nada. As pessoas disseram: jamais vimos coisa assim. Que os outros possam olhar para mim e para a tua vida, ver a obra tão grandiosa, a obra tão maravilhosa que Jesus está realizando na nossa vida, que possa dizer assim: jamais vimos coisa assim. E que o testemunho, em nome de Jesus, sejam dados, para que Deus possa ser glorificado. Jesus transforma nossas experiências de dor em testemunho da sua graça e da sua glória. Aquele homem foi à casa de Jesus. Ali ele teve um encontro extraordinário com o Mestre. Um encontro que mudou completamente a sua vida. Que na nossa caminhada, eu e você, possamos ter muitos encontros com Jesus. E que esses encontros, pela graça e misericórdia dele, venham transformar completamente a nossa alma. Venha transformar completamente o nosso ser. Venha tratar aquilo que precisa ser tratado. Para que no final de tudo, as pessoas que nos cercam possam olhar para a gente e dizer: verdadeiramente Deus esteve neste lugar. Porque Deus vai operar uma obra tão maravilhosa, uma obra tão significativa, uma obra tão abundante na tua vida, que as pessoas vão olhar por um espanto e vão dizer: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus.